Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Nós adotamos a revista Compromisso, revista do adulto cristão das Igrejas Batistas da Convenção Batista Brasileira. Nós estamos na lição de número 3 e vamos falar sobre outro assunto extremamente importante, até porque encontra-se respaldado na palavra de Deus, que é o homem e o pecado. Vocês observaram que nós estamos trabalhando as doutrinas bíblicas, que são razões da nossa fé. É importante salientar que, primeiro, a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. E a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira é um documento indicativo, não normativo. Documento normativo é a Bíblia. Documento indicativo, porque sinaliza, aponta, indica para em quem os batistas creem e a maneira que creem, ou seja, indica aquilo que nós cremos. Feito esta ressalva em relação a um documento normativo, que é a Bíblia, e o documento indicativo, que é a declaração doutrinária, eu quero dizer o seguinte: a nossa declaração doutrinária é um documento muito bem feito. É algo que precisa ser levado com seriedade, principalmente pelos pastores que são presidentes das suas igrejas locais e que precisam zelar pelo cumprimento do estatuto, do regimento interno da igreja local e, sobretudo, em relação à declaração doutrinária a qual a igreja local aceita como uma fiel expositora do, do texto sagrado. Nós podemos um pouco avançar, nós estamos agora indo para essa temática, o homem e o pecado. Observe que nós temos vários textos bíblicos que estão em tela para que, se porventura você é aluno ou professor da Escola Bíblica Dominical, mas não tem o exemplar em mãos da revista, pode-se perfeitamente trabalhar estes textos em classe. Mais importante do que ler a revista, do que utilizar e tentar esgotar o assunto contido na revista que nós temos, é inculcar na mente das pessoas que nós estamos no ambiente de escola bíblica dominical. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. E a revista serve apenas como um auxílio. Mas, voltando àquilo que foi dito anteriormente, ainda assim, a Bíblia é o nosso documento normativo, única regra de fé e prática. Logo na introdução, nós temos algo que nós vamos aqui salientar, vamos comentar com bastante seriedade e queremos apresentar, inclusive, um posicionamento que não corresponde necessariamente com o que está contido na página de número 18. Mas quando chegar o tempo próprio, eu vou me deter sobre isto. Vamos então ler o texto áureo? É o texto de ouro, Romanos 8, 37 e 39. Diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa palavra de Deus é fidedigna. Você pode confiar plenamente
e por isso não temer absolutamente nada. Afinal, se Deus é por nós, quem será contra nós? Dito isto, vamos para a revista. Eu vou fazer a leitura do primeiro e segundo parágrafo. Depois a gente vai trabalhando algumas coisas que eu julgo importante e eu peço que você ouça com atenção. Se desejar, pode dar pausa, pensar um pouquinho para que o assunto venha a ter uma maturação e depois sim, você dá continuidade ao vídeo, por sua vez, ao áudio neste canal. Diz assim: Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, mas ele se rebelou. Por essa razão, todos pecaram. A nossa segurança está em Cristo Jesus, que se manifestou para destruir as obras do diabo, entre elas a rebelião e a inimizade contra Deus. Satanás, por meio da serpente, seduziu o homem à desobediência. Vamos aprender com o texto base da lição sobre a criação do ser humano, o propósito e o arbítrio do homem, o pecado, sua origem e consequências. Terceiro parágrafo nos diz: o texto de Gênesis 1 vai se reportar ao primeiro livro que nós temos em nossa Bíblia, revela que Deus criou a natureza, culminando com a formação do homem. Este texto pode ser dividido em três partes. Dividiu, então, como princípios, do versículo 1 até o 5, céu, terra, estações, pois houve diversos estágios na criação, do versículo 6 até o 25, e o homem, que consta no versículo 26 a 31, que é justamente a coroa da criação. Com relação às colocações até aqui, estou concordando completamente. Acontece que no quarto parágrafo, o autor da revista diz assim: Deus criou a matéria. Gênesis 1, versículo 1. Perfeito. Concordo até aí. Ipsilíteres. Agora, observe a colocação do autor. Ele não foi, digamos assim, muito feliz. E eu falo isto com bastante honestidade e com o intuito de ajudar os leitores da Palavra de Deus a não incorrer em erro. É um erro, gente. Não é que a pessoa cometeu o pecado de forma proposital. É porque eu, assim como o autor, bem como você, vez ou outra cometemos erros. Nós não queremos errar, mas acabamos errando porque somos seres humanos. Às vezes a gente comete erro no tocante à Bíblia, é porque a gente, às vezes, não para refletir sobre o assunto ou não se baseia em alguns dados bibliográficos que possam dar realmente um material confiável e, por isso, a gente faz este apontamento que segue. O autor diz assim: o verbo criar, utilizado aqui, significa criar partindo do nada ou ex nihilo no latim. Bom, no versículo 1, capítulo 1 de Gênesis, nos diz assim, eu vou utilizar a versão em língua portuguesa e eu quero fazer a leitura porque nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele fala que esse verbo criar, ele não menciona, mas no hebraico é o bará. Bereshit, bará, Elohim, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criar, neste versículo 1, de fato, a gente entende e subtende a partir desta narrativa que Deus criou somente aqui a partir do nada. Porque se não existia nada, ele passa a criar ou traz à existência, logo a gente sabe que ele criou a partir do nada, mas somente aqui, tá bom, gente? Somente aqui. Por esse motivo, a gente não pode dizer que o verbo
criar, ainda que não tenha sido dado nome no hebraico, que é bará, significa criar a partir do nada, ou ex nihilo, que é justamente uma expressão em latim que é utilizada na Vulgata, que foi traduzida por Jerônimo. Ora, porque no livro de Gênesis, assim como em outros livros da Bíblia, o verbo bará, ele é utilizado, quer no livro de Gênesis, como Deus criando e utilizando o verbo bará novamente, mas não criando a partir do nada, mas criando a partir de algo já existente ou pré-existente, ou seja, aquela matéria feita no início, quando ele criou os céus e a terra. Então, eu quero dizer isto. Esta ideia de que o verbo bará significa criar a partir do nada, só subentende a partir desse versículo, não, neste versículo, e que é corroborado com o autor aos Hebreus, lá no Novo Testamento. Tirando isto, todas as outras vezes, são dezenas de vezes que é mencionado bará, ele vai significar simplesmente criar, primeiro, dando aquela ideia de ser sempre um criar, algo inerente à divindade ou a Deus, porque somente Deus pode criar, e depois esse verbo vai ganhar outros sentidos, inclusive como a ideia como se fosse cortar no sentido de separar. E pode, pasme, até dependendo do texto e contexto, e na forma que estiver, não é bem ação ou tempo verbal no hebraico, mas para que você entenda um pouquinho, é como se ganhasse o significado de, inclusive, engordar. Pode ser criar, sempre atribuindo a uma divindade, porque somente uma divindade ou Deus pode criar, separar ou cortar nesse aspecto, ou engordar de acordo com o tempo verbal, entre aspas, tá bom? Então, a gente precisa desfazer alguns equívocos. Neste canal, eu tenho um vídeo específico, eu vou detalhando e colocando vários textos bíblicos e mostro com clareza no hebraico bíblico. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre o verbo bará, que é justamente esse criar, é só você procurar este vídeo, ou melhor, eu vou deixar na descrição Desta forma, caso você queira, você pode ter uma noção correta do emprego dentro do Antigo Testamento e não apenas no versículo 1. Versículo 1, naturalmente, criou a partir do nada, mas o verbo bará ocorre inúmeras vezes, algumas delas inclusive no livro de Gênesis, e não tem necessariamente a ideia de ex nihilo, que, repito, foi utilizado primeiramente na Vulgata, como nós a temos até os dias de hoje. O autor prossegue dizendo: não se contentou em dar forma a uma matéria pré-existente, ordenou a sua existência. Não criou somente o mundo, mas o céu e a terra, tudo que existe. Sim, Deus é o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo. Por isso que Adonai nada mais é do que o Senhor absoluto. Ele é apresentado do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis como o Senhor das nações. Depois do capítulo 12 em diante, é que ele é apresentado já, mais vou dizer assim, como o Deus de Israel. Mas os 11 primeiros capítulos mostram que Deus é o Senhor de todas as nações. Voltando aqui na página 18, no finalzinho, diz o autor: ele nos deu o privilégio e a responsabilidade de cuidarmos da sua natureza com amor e zelo. Os textos de Gênesis 3, Ezequiel 28, do 11 até o 19, tratam da origem do pecado na vida do ser humano a partir da manifestação do diabo. Lembrando que esse texto de Ezequiel, eu vou fazer a leitura aqui, para que você tenha uma ideia do que está sendo dito pelo autor. Enquanto estou falando, estou aqui me localizando
Ezequiel 28, versículo 11 até o 19. Vou fazer a leitura. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Ó querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi as cinzas sobre a terra aos olhos de todos que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Ora, nós sabemos que o autor da lição, assim como outros estudiosos, aplica esse texto lido numa referência à origem do pecado, vou dizer assim, em relação à questão da queda de Satanás e etc. e tal. Ora, eu não vou entrar por esse pormenor, mas para você que deseja se aprofundar, não é a única opinião, tá? E tampouco vai haver unanimidade. Eu não vou adentrar aqui para a gente não fugir do assunto que é o homem e pecado. Aqui agora está relacionado à queda de Satanás. Eu não vou tratar aqui, mas acredite, existem mais de uma interpretação. E o que você tem que fazer? Você precisa saber lidar com o texto bíblico, buscar comentários bíblicos sérios, preferencialmente exegéticos, e ver se a interpretação apresentada está mais próxima, vou dizer assim, do texto, de acordo com as línguas originais. Agora, isso, eu digo de todo coração, é algo mais trabalhoso, pode gerar até um certo desgaste, não é fácil, mas é grandemente recompensador. Os capítulos 7 e 8, prossigo a leitura da revista de Romanos, são contrastantes. Se o capítulo 7 descreve o homem no pecado, o capítulo 8 revela o homem em Cristo Jesus. Agora vamos para a criação do homem. Nesse tópico, nos diz que o Senhor criou o homem no sexto dia, antecedendo o seu descanso. E por um ato especial, o homem foi o quê? Criado por Deus à sua imagem e conforme a sua semelhança. E disso decorre o quê? O seu valor e dignidade. Quero bater a tecla nesse item. Gente, todo ser humano, quer crente ou não, tem um valor especial diante de Deus e deveria ter perante a sociedade ou a humanidade, porque é criatura feito à semelhança e à imagem de Deus. Ah, a imagem está um tanto desfigurada, um tanto arranhada. Gente, por conta do pecado, de tudo isto. Mas ainda assim, a humanidade do homem precisa ser vista atrelada à sua dignidade, tá bom?
fala que o seu corpo foi feito do pó da terra e para o mesmo pó há de voltar. O seu espírito procede de Deus e para ele retornará. O fato de sermos criados e redimidos por Deus em Cristo Jesus revela, segundo o autor, dois princípios. Quais são? A nossa convicção e, o segundo, a responsabilidade. Em relação à convicção, significa o quê? O reconhecimento de que somos seus filhos por direito de criação, porque somos criaturas de Deus, mas também de redenção. Afinal de contas, ele nos resgatou através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Já a nossa responsabilidade é viver como sal na terra e luz no mundo. Note bem, não é viver como sal dentro do saleiro, mas sim sal na terra. Nós somos enviados ao mundo para sermos testemunhas de Cristo Jesus. Da mesma forma, precisamos ser a luz do mundo ou ainda no mundo. Dito isto, a gente pode ir para o próximo tópico, que é o propósito e o arbítrio do homem. O Criador, conforme consta na página 19, ordenou que o homem domine, desenvolva e guarde a obra criada, conforme Gênesis 1, versículo 28. O propósito maior é glorificar a Deus, pois é esse objetivo maior. Amar, conhecer e estar em comunhão com o seu Criador, bem como cumpriu sua divina vontade. Na lição anterior, foi dito de uma certa forma muito interessante de que Deus é espírito pessoal. Como espírito pessoal, ele se relaciona com as pessoas, com os seus, e por isso ele busca, vou dizer assim, manter esse relacionamento sadio com o ser humano. A atitude de se aproximar foi sempre divina. O homem se distanciou, tornou-se inimigo de Deus. Em outras palavras, o homem deu as costas para Deus, demonstrando desta maneira uma grande ofensa para com o seu Criador, mas através de Cristo Jesus, o homem pode se arrepender quando convencido pelo pecado, da justiça e do juízo, se voltar para Deus e obter a reconciliação, desfazendo assim a inimizade. Quanto ao arbítrio, ao criar o homem conforme a sua imagem e semelhança, Deus o fez um ser pessoal, espiritual, com a capacidade de quê? Perceber, conhecer, compreender, ainda que em parte, intelectualmente, a verdade revelada e tomar suas decisões em matéria religiosa sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. É isto que a gente aprende e a gente precisa entender que nós somos responsáveis diante de Deus. E, por esse motivo, somos livres para tomarmos as nossas escolhas e o ideal é que nós façamos as melhores escolhas e certamente a melhor escolha feita neste mundo é, sem dúvida alguma, reconhecer e acatar o senhorio de Cristo. O outro tópico é o pecado, sua origem e consequências. Ele vai reportar, uma vez mais, ao capítulo de Gênesis, de número 3. O autor diz que encontramos a origem do pecado quando Eva é seduzida pelo diabo, por meio da serpente, a comer o fruto proibido e o dá também ao seu marido. A sequência da tentação é sempre a mesma. E qual é? O tentador está do lado de fora e dentro de nós o forte desejo de satisfação sensual acompanhada da secreta esperança de que, de algum modo, as consequências possam ser evitadas. Os olhos estimulam o desejo vence a resistência da vontade, o corpo obedece ao seu impulso e o ato de satisfação é seguido imediatamente pelo remorso e pela sensação de culpa. E aí que precisamos do segundo Adão, conforme lá
Romanos, capítulo 5, versículo 12 até 21. Até aí, sabemos que o pecado, na verdade, desfigurou e corrompeu o homem e o tornou infeliz. O pecado, segundo o autor, é toda a carência de conformidade à lei de Deus e a violação dela. Muito já foi dito de que o pecado é errar o alvo. Acontece que o pecado é aquele estado mal da alma. E a essência do pecado, sem dúvida alguma, conforme Langston nos diz, no esboço de teologia sistemática, que foi inclusive reeditado pela editora Convicção, é de que o estado mal da alma tem como a essência desse pecado nada mais, nada menos do que o egoísmo. Isto é algo, gente, terrível. E eu falo isto a partir da nossa experiência, da minha experiência, e que nos é comum. Esse egoísmo é algo realmente destrutivo. Destrói o nosso relacionamento para com Deus, para com o nosso próximo e assim por diante. E o pecado é o eclipse total da alma, o completo desvio da humanidade dos eternos planos e propósitos de Deus. E por esse motivo, o pecado é a única causa do fracasso da humanidade. É o que o autor nos diz aqui, fazendo uma citação, de que o próprio Langston, que é a perversão da verdade, da verdadeira natureza do homem, é a morte da sua vida moral e espiritual. No princípio, o homem vivia em estado de inocência e mantinha perfeita comunhão com Deus. Quando fala aqui inocência, eu não sei a maneira que ele quis empregar, embora compreenda o que ele quis dizer. Mas eu acho que eu não utilizaria inocência, não. De qualquer modo, o homem no Éden, lá com Deus, ele tinha um relacionamento saudável, ele, enfim, mantinha uma relação amistosa, mas, apesar de não ter sido feito ou ser gerado com a natureza pecaminosa, como resultado desse livre-arbítrio, acabou tomando uma escolha errada. Alguém vai dizer assim: ah, mas a serpente o seduziu, a serpente o enganou. Tanto enganou Eva quanto Adão. Olha, eu sei de tudo isto, mas ainda assim, tanto, não só a mulher, mas o homem também, ou seja, o casal, fez uma escolha. E a gente acabou, vou dizer assim, pagando o pato. A gente levou essa conta e paga até hoje. Mas isso significa que eu preciso, mesmo agora tendo uma natureza pecaminosa, eu preciso pecar, pecar e continuar pecando, afinal de contas eu sou pecador? Claro que não. A gente precisa pedir forças a Deus e realmente desejar pecar menos. Isso mesmo, pecar menos. Tem gente que pede a Deus tanta coisa, uma cura, uma bênção material, etc e tal, mas eu acho que a gente deveria, Senhor, que eu venha pecar menos, que a gente venha realmente ser mais vigilante na tratativa humana e até mesmo com o Senhor, que a gente venha prestar mais atenção nas palavras antes mesmo de serem ditas, logo se ocupando e se preocupando com o nosso pensamento, porque tudo começa aqui na mente. A gente precisa realmente mudar a nossa maneira para que a gente não venha agir depois lá na frente ter remorso ou ainda um verdadeiro arrependimento. Mas para quê? Ficar pecando, 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 só porque a gente sabe que Deus é perdoador, é rico em perdoar? Eu acho que se a gente conhecer realmente quem de fato Deus é, a gente vai desejar pecar cada vez menos, porque Ele é um Deus santo. E todas as vezes que nós pecamos, de uma forma direta, nós ofendemos a santidade divina. Volto aqui à revista, na página 20, que diz que, cedendo à tentação de Satanás, no ato livre de desobediência contra o seu Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado
Isto conforme a narrativa de Gênesis capítulo 3. A consequência da queda dos nossos primeiros pais, todos somos, por natureza, pecadores, inclinados para a prática do mal. Há uma luta interna dentro de cada um de nós, independente de ser crente ou não crente. Mas, quando nós nos convertemos, a gente tem dentro de nós essa centelha do Evangelho, que houve, então, essa mudança ou regeneração. Nós temos uma natureza espiritual, mas ainda assim, o pecado, que é a natureza pecaminosa, reside no ser humano. Pelo fato de haver essa, vou dizer assim, essa estadia da natureza pecaminosa em nós, a gente precisa, vou dizer, ceder a esses desejos carnais? Não. A gente tem que dizer não, fugir desses anseios e desejos, desses desejos, inclusive alguns ardentes, por conta dessa alimentação que muitas vezes nós fazemos de uma forma realmente errada, alimentando os nossos pecados, nossos erros, fomentando então essa situação. E a gente precisa pensar direitinho, porque nós não podemos conviver com os chamados pecadinhos de estimação. Existem animais de estimações, mas nós precisamos realmente parar de alimentar certos pecados e fazer o quê? Pecado não se brinca. Pecado a gente confessa e abandona tal prática. O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Cristo Jesus. Aliás, tem gente que acha que Jesus veio para condenar o homem, mas a Bíblia diz que o homem já se encontra num estado de condenação, sem Cristo. Mas Cristo, ele veio buscar e salvar o perdido. O perdido fica sem direção. E ele veio justamente para isso, dar um sentido, dar um rumo, dar um norte para a vida de todo aquele que tem um encontro com ele. É isto que a gente aprende com a palavra de Deus. Ademais, separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo. Até porque só Deus pode salvar, o homem não se salva. Logo, o homem precisa e depende inteiramente da graça de Deus para ser o quê? Ser salvo. Ser salvo pela fé? Não. Vamos por parte. Colocar conforme a Bíblia nos diz. Salvos pela graça mediante a fé. Estou fazendo referência do texto bíblico de Efésios capítulo 2, versículo 8 até o 10. O autor, na página de número 20, vai fazer a seguinte colocação. Ele vai voltar lá para aquele texto de Ezequiel 28, que eu deixei já claro aqui, que é pano para manga. Não vou ter tempo nessa semana de preparar um vídeo específico, tampouco sobre Isaías 14 e Ezequiel 28, mas vejamos o que eles dizem. Lendo Isaías 14 e Ezequiel 28, percebemos que são textos que, obviamente, se refere a monarcas terrenos. Isaías ao rei da Babilônia, Ezequiel ao príncipe de Tiro. Ao mesmo tempo, é difícil crer que as referências não vão além do plano meramente humano da existência. É assim que Isaías vê o altaneiro orgulho do rei da Babilônia. Isso não está de acordo com tudo que é insinuado nas Escrituras, que o diabo também quis exaltar-se acima das estrelas de Deus. O profeta Ezequiel é mais explícito no texto. Deve-se ver uma significação mais profunda nessas impenetráveis palavras. E desde que a Bíblia é o seu próprio intérprete, isso pareceria constituir parte de uma visão de que Deus deu ao seu profeta, visão do surgimento do reino do mal espiritual por trás das forças da história humana. Então, ele reconhece, pelo menos o autor da revista, que existe, lembra, uma outra interpretação que se aplica a esse contexto histórico, numa referência a esses homens citados, como o rei da Babilônia, e isso numa referência a Isaías, o livro,
e ao príncipe de Tiro. Mas transparece que precisa se buscar algo por trás desse significado. Agora, gente, eu acho que a gente não precisa disso, não. Particularmente, vocês que estão aqui nesse canal sabem que, além da EBD, eu coloco vídeos sobre grego, sobre hebraico, outras coisas mais, e existem realmente canais que falam sobre vários sentidos ocultos do hebraico, e tal. Gente, quando a pessoa quer dar um sentido, um significado oculto de um termo, de uma palavra, de um acontecimento, ela vai dizer o que ela bem entender. E aí da gente se disser o contrário. Afinal de contas, quem é que vai decifrar? Quem é que vai dar esse sentido que ela é detentora? A mesma. Logo, eu não enveredo por esse caminho. Eu prefiro ficar com o texto de uma forma mais plausível. De modo que, se a Bíblia diz sobre algo, eu vou propalar, isto é, divulgar. Caso a Bíblia silencie sobre alguns assuntos, eu me calo e me dou por satisfeito. Voltando aqui agora à página 21, o autor prossegue dizendo que os textos mencionados revelam que o inimigo das nossas almas é orgulhoso, rebelde e dissimulado, numa citação de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. No texto de Isaías, o versículo 12, ao se referir à estrela da manhã, o luminoso, evidentemente é uma referência a Satanás, por causa da descrição semelhante feita por Cristo, conforme lá Lucas 10, 18, e por causa da impropriedade das expressões de Isaías 14, 13 e 14 nos lábios de qualquer outro a não ser Satanás. Em Apocalipse, a outra citação, versículo 23, versículo 20, capítulo 20, versículo 3, agora sim, ele é tratado como aquele que enganava as nações. Jesus se refere a ele como aquele que vem para roubar, matar e destruir. Aí entra uma outra questão. Gente, não sei o que acontece com nós, pastores, que às vezes quer dar um significado que a Bíblia não diz. É uma espécie de forçação de barra. Mas eu falo aqui, não é no sentido de ter uma crítica ácida, não. É no sentido de querer ajudar e não é simplesmente apontar o erro, mostrar realmente o caminho. É fazer que nem os profetas. Não que eu tenha uma alma de profeta nos moldes do Antigo Testamento, mas apontar alguns erros e mostrar um caminho, uma solução. Veja bem, esse texto de João 10, versículo 10, não fala que o diabo veio para roubar, matar, destruir. Essa é a grande verdade. Eu já ouvi inúmeras vezes de púlpito das nossas igrejas, inclusive da minha denominação, pastores renomados falando, porque o diabo veio para matar, roubar, destruir. O versículo, em todo o contexto, diz que não é esta a menção de Jesus. Jesus aqui não está se referindo. Com isso, não quero dizer que o diabo é bonzinho, ou até mesmo que eu estou me colocando como defensor do diabo. Eu não sou um advogado do diabo. A gente já sabe quem o diabo é. Ele é astuto, é sagaz, é enganador, é mentiroso. Inclusive, conforme a Bíblia nos diz, é o pai da mentira. Isso que a Bíblia diz. Diz também que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Agora, no João capítulo 10, versículo 10, não diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Aqui a gente tem que perceber todo o contexto. Leia do versículo 1, no capítulo 10, até o 18, e você não vai ter nenhuma referência direta nem indireta a Satanás ou ao diabo. Aqui está falando dos falsos líderes, daqueles falsos mestres que eram como ladrões, etc. e tal. E o próprio contexto, segundo o próprio Jesus, vai dizer isto. Ora, a gente tem que dar uma pausa, às vezes, na lição da EBD para desfazer um equívoco. Mas tenha paciência e acompanhe o raciocínio. E se discordar das minhas palavras, não pode fazer, mas não sem antes de conferir no texto. Porque lá no versículo 1
Jesus está falando o seguinte: em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Está vendo quem é ladrão e salteador? É aquele que entra não pela porta do aprisco, mas por outra parte. É como se entrasse pela janela. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor da ovelha. Percebeu o que Jesus está dizendo aqui? Aí depois ele vai falando que o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome, e elas conhecem, isso é tal, vai conduzindo para fora. Jesus vai falando, aí chega no versículo 5 e diz assim: ó, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido do que eles falavam. Jesus, porém, afirmou de novo: olha só, eu, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E ele faz uma menção aqui: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, aqueles falsos mestres. Para você ter uma ideia, eu tenho uma revista de história que mostra que no tempo de Jesus havia pelo menos 9 pessoas que se diziam Cristo. Algumas destas tinham mais seguidores do que o próprio Cristo Jesus no período da Palestina, naquele mesmo contexto, gente. Um deles é dito que chegava-se até a levitar, para você ter uma ideia. E Jesus vai dizer: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Ele vai ratificar que ele, Jesus, é a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrar e sairá, e achará o quê? Pastagem. No versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e que tenham abundância. Ou seja, ele está fazendo um contraste daqueles ladrões salteadores, aquelas pessoas que entram não pela porta, ou seja, pelo aprisco, mas pela janela, aquela pessoa que não se preocupa com as ovelhas, que também, por sua vez, não são reconhecidas pelas mesmas. E ele prossegue: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Falando que o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E ele vai de novo dizer: olha, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Logo, nesse João 10, versículo 10, não se encontra nenhuma referência, tampouco inferência sobre o diabo. Repito, não sou advogado do diabo, mas o texto aqui não fala que o diabo venha matar, roubar e destruir. O contexto é outro. É por isso que, às vezes, por questões tão pequenas como estas, que algumas pessoas vão dizer assim: ah, mano, mas você está exagerando. Eu estou chamando a atenção porque a gente pode entrar no texto bíblico com a nossa, vou dizer, de forma, entre aspas, viciada. A gente já vem com uma ideia preconcebida de tanto ouvir falar, não se reporta ao texto bíblico, não lê e, por sua vez, não entende corretamente, posteriormente não interpreta adequadamente e passa adiante como se fosse verdade. Não sei se para você ajudou estas informações. Mas tudo que eu falei, faz o seguinte, antes de discordar de mim, leia a Bíblia e veja se o que eu falei faz sentido com o que está escrito lá no texto bíblico. E cá entre nós. Uma vez, entre alguns alunos de escola bíblica dominical e posteriormente com um grupo de uma escola de líderes, eu falei: olha, eu dou tantos reais se vocês encontrarem o termo diabo ou Satanás no capítulo 10, do versículo 1 até o 18. Fui até adiante, olha só. Nunca precisei colocar a mão no bolso, dar R$ 50 ou R$ 10, porque ninguém encontrou e nem vai encontrar. Ah, nem uma inferência? Nem inferência.
nem algo explícito, escancarado, nem algo subentendido, isto é, implícito. Por isso que a gente pode caminhar agora entendendo que a gente está numa escola revista dominical? Nananina, não. Aliás, esta expressão foi repetida pelo meu filho de 8 anos de idade. Eu tenho dois filhos, do mesmo casamento. Uma de 21 anos, que está na universidade, e o outro de 8 anos na escola. E nesses dias ele repetiu a mesma frase que o pai dele fala. De peixe, peixinho é? Não sei. Mas ele, vou dizer, aprendeu essa frase por imitação. E eu, todo bobo, fiquei pensando assim: poxa vida, meu filho está me imitando. Ou seja, ele está falando as mesmas coisas porque ele ouve, mas ele presta atenção. E se você prestar atenção no que a Bíblia diz, você vai entender que aqui a proposta é escola bíblica online, não é escola revista online. Naturalmente que eu faço uso da revista, mas eu não fico preso à revista porque o objetivo é o quê? Estudar a Bíblia. E para estudar a Bíblia, eu vou me valer não apenas da revista, mas de um dicionário bíblico, de um dicionário de língua portuguesa, porque se eu não sei o sentido de uma palavra da língua portuguesa, eu vou buscar o sentido aonde? No dicionário Aurélio, conforme eu tenho aqui o mini Aurélio do meu lado. Eu vou me valer também de outras ferramentas, como um comentário bíblico, ou quem sabe uma introdução do Novo Testamento. Parece até um desabafo, mas não é não. Às vezes é aquela santa, entre aspas, indignação. A gente vê algumas coisas, a gente ouve algumas coisas, a gente lê outras coisas e a gente fica realmente, vou dizer assim, se revirando por dentro, se condoendo, falando, meu Deus, não é isso não, não é isso não. E por que que as pessoas teimam? Via de regra, é porque nós somos muitas vezes meros papagaios. Ouvimos uma coisa, achamos até que é plausível, conveniente, vai lá, aplica sem verificar essa fonte escriturística, quando não, nos reportando aos livros que são citados. Vou continuar, página de número 21, a gente já está caminhando para o final, e fala assim: o homem foi criado por Deus sem pecado, mas pela sua desobediência o pecado entrou no mundo e com ele a morte. O coração do homem é enganoso e corrupto. Ora, e como é enganoso o nosso coração. E eu fico até, às vezes, abismado, porque eu vejo pessoas que, não, pastor, irmão, meu amigo, eu vou seguir o meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, está perdido. Está perdido porque o coração do homem é extremamente enganoso. É preferível a gente pautar e seguir o que a Bíblia diz. Mas para seguir o que a Bíblia diz, a gente precisa de algumas coisas: ler, entender e interpretar. Se a gente lê, mas não entende, como é que a gente vai interpretar corretamente? Percebeu como que são as coisas? Não é algo fácil, não. Eu, inicialmente, abro aqui um parênteses, eu foquei, e você vai observar, que tem uma centena de vídeos sobre hebraico. Eu foquei muito no hebraico. E eu tinha o desejo de fazer algo relacionado à escola bíblica dominical, porque lida com o texto bíblico, palavra de Deus também, né? Mas sem aquelas nuances de um idioma antigo, uma língua morta, porque esse hebraico antigo não é mais falado. Mas eu senti essa necessidade de falar sobre a EBD. Chegou ao ponto de eu não querer mais colocar, eu vou dizer assim, é, essa, essa EBD online. É, até porque o canal aqui tem poucas pessoas e eu não, eu sou péssimo no negócio dessa questão de mídia. Os recursos também são limitados. Vocês observem aqui, eu uso a plataforma Zoom com um fonezinho aqui e realmente às vezes o áudio áudio é baixo, às vezes eu não coloco tela aqui aparecendo porque realmente a imagem é horrível, sem falar a quem está por trás, né, desse notebook aqui.
Mas eu já pensei algumas vezes em parar com a IBD online. De um tempo para cá, eu fui recebendo alguns comentários, não de incentivo, não. A uma pessoa chega assim, olha, e a lição tal? E cadê a lição, aquela outra? E eu falei, poxa vida, quer dizer que uma viva alma acabou entre encontro e desencontro caindo ou aparecendo nesse canal e tá pedindo uma ajuda aí por causa de uma pessoa, gente. Uma pessoa que me pediu um vídeo, fui lá, né, adiantei e de uma forma muito assim, de uma forma muito abrupta. Cheguei em casa, comecei a fazer de uma forma rápida. Claro que a gente não tem tempo, porque a vida é muito corrida mesmo. Eu tenho uma dupla jornada, literalmente, né? Minha esposa trabalha fora, dorme fora, só vem final de semana. Tem dois filhos, um de maior de idade, como eu falei, o outro fica em casa e tem outros compromissos. E, meu Deus do céu, e como que a gente faz? A gente separa o tempo tendo como objetivo alcançar, nem que seja uma viva alma, alguém que está aí do outro lado e que, com essas informações passadas, antes mesmo de dizer assim, eu discordo, eu não gostei dessa fala, isto ou aquilo outro, antes de fazer qualquer coisa, venha fazer o seguinte: para aí, eu nunca ouvi isto, ou eu não tinha tentado para isto. Vou dar uma olhada. Vou procurar aqui em João 10, ver se tem aqui o termo diabo. Também não fiz a leitura, não tem. Vou procurar Satanás. Reler novamente. Não tem. Nada alusivo. E o que o texto diz? Qual é o significado escriturístico do texto? Não está dizendo nada disto. É isto que a gente precisa. Pessoas que se comprometam com a Bíblia como palavra de Deus. Dito isto, não na forma de um desabafo, mas eu vou fechar o quê? O parênteses. Prossigo dizendo que o homem, fazendo a continuação da leitura, a página 21, só pode ter a sua velha natureza mudada quando crer na obra de Cristo na cruz e na sua ressurreição. Ora, eu faço aquela ressalva aqui. A gente tem uma natureza, a gente ganha uma nova natureza, essa natureza espiritual, que reside dentro de nós, não é verdade? Por conta desse evangelho, que é poder de Deus para todo aquele que nele crê, que crê em Jesus. Jesus nos transforma, nos torna uma nova criatura, sim, mas lembra daquela natureza antiga, velha, o velho homem, a natureza pecaminosa, continua residindo. E qual é a diferença? Não obstante as duas estando dentro de nós, essa natureza espiritual regenerada e essa velha natureza. Essa velha natureza, embora habite ou reside, não deve reinar, isto é, não deve predominar na minha nem na sua vida, entendeu? Desta forma, a sua nova natureza, você precisa inclinar ela para as coisas do espírito. Percebeu agora? É isso. São coisas bem simples, mas eu quero enfatizar a distinção. Porque por mais que a gente queira fazer uma coisa boa, a gente vai perceber que parece que uma outra coisa, ele está nos puxando para um sentido contrário. E aí a gente começa a entender aquela expressão do apóstolo Paulo: miserável homem que sou. Isso, miserável homem que sou. A gente deseja fazer o bem e acaba fazendo o mal. E não quer fazer o mal e é uma luta para fazer o bem. Mas termina aí? Não. Mas graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós vivemos por Cristo, para Ele, certamente nós vamos ter esse poder espiritual de atentarmos para a voz do Espírito e no Espírito vencermos essa natureza, fazendo morrer essa natureza pecaminosa todo santo
do dia. Daí aquela expressão, que eu venha, Senhor, pecar menos do que ontem, e assim sucessivamente. Ele fala que quando alguém recebe Cristo Jesus como Salvador e Senhor, é tornado o quê? Nova criatura e filho de Deus. Quando ele crê na sua crucificação e morte com Cristo, ele recebe a nova natureza pela ressurreição com o Salvador. Agora, estamos chegando ao final, quase uma hora, nessa escola bíblica online. Eu vou postar hoje à noite, domingo, para que você, professor ou aluno, tendo acesso a esse material, possa, se desejar, acompanhá-lo na íntegra ou, quando não, parcialmente. Mas, para terminar, o que a gente pode dizer aqui, conforme está na nossa revista, e eu fiz questão de transcrevê-lo de acordo com a página 21, para refletir e agir. O pecado é algo normal em sua vida ou um acidente? Você peca de uma forma proposital? Eu agora estou fazendo a pergunta. Deliberada? Ah, vou pecar porque pecar é muito bom. Se você pensa dessa maneira, é possível que você não tenha experimentado o novo nascimento. Porque aquele que ama a Deus, que tem Cristo Jesus, ele não vive na prática do pecado. Não tem aquela conduta pecaminosa. Ele peca, vou dizer assim, eventualmente, e não deixa de pecar. É verdade. Mas não vive na prática do pecado. A segunda colocação. Você concorda que, como filho do Deus Santo, devemos ser santos em todo o nosso procedimento? Gente, a resposta é um sonoro sim. Eu concordo. Nós concordamos, não é verdade? Mas acontece não é simplesmente concordar. A gente tem que ter mais do que uma atitude. Atitude é algo que reflete, que está lá no interior. E a gente tem que ter essa atitude, sim. Mas fazer com que essa atitude se transforme num comportamento, num procedimento. A gente precisa ser santo, não apenas na igreja, como dito, no mundo, na terra. A gente tem que ser santo em família, na casa, no trabalho, na sociedade, na escola, na faculdade, no seminário, em todo lugar. Nós temos que ter um procedimento santo, ok? E por último, temos observado que o mundo e determinados ambientes eclesiásticos pensam e vivem como se fosse uma sociedade sem pecado. Este tem sido substituído pela autoajuda, que a gente vai encontrar muito sobre isso nas nossas igrejas, né? E assim por diante. E outros conceitos centrados no homem. Aquele culto antropocêntrico, onde a pessoa tem que se sentir bem, e ai dele se for para um culto no dia de domingo, por exemplo, e não sair com a alma lavada, se sentindo realmente bem, porque teve o seu ego massageado. Mas o culto não tem que ser antropocêntrico, isto é, o homem não tem que estar no meio das atenções do culto, e sim Deus. E por isso que a gente chama atenção para o fato de que o culto tem que ser o quê? Teocêntrico, ou seja, Deus no centro do culto, das atenções, vou dizer assim, ou cristocêntrico, Cristo no centro. Fala-se pouco em culpa e arrependido. Você tem voltado a sua atenção para o que diz a Bíblia? Que Deus lhe abençoe e espero que, de alguma forma, essa lição online da EBD tenha lhe ajudado. Deus abençoe uma vez mais. Até o nosso próximo vídeo.